E aí, tudo bem? Esse vídeo é resultado de uma pesquisa para poder entender um pouquinho melhor a realidade da educação no Rio de Janeiro e também para a gente identificar possíveis abordagens que a gente aqui do laboratório pode ter para poder melhorar um pouquinho mais essa realidade. Bom vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Meu nome é João e venho por meio deste contar um pouquinho para vocês qual o contexto que a educação está inserida dentro do projeto de infracidade do LES. Vamos lá? O desafio proposto para a gente foi oferecer uma solução que impacte o estado do Rio de Janeiro. Mas antes que a gente possa atacar esse problema, a gente primeiro precisa entender como é que esse problema funciona e, primeiro, o que é educação em si, né? Segundo a legislação brasileira, educação é o que abrange os processos formativos em que se desenvolvem a vida. Pois bem, então educar alguém é transformar alguém em cidadão, um cidadão questionador, um cidadão que entende o papel dele na sociedade e a forma no qual ele está inserido nela. Não só isso, mas também preparar ele para o mercado de trabalho. E não só para fazer aquela única coisa no mercado de trabalho, sabe? É transformar ele em um trabalhador que saiba se adaptar dependendo do mercado e suas demandas. Caso haja uma mudança muito drástica em como as coisas funcionam no seu mercado, ele vai conseguir se adaptar e vai conseguir se encaixar novamente. Mas infelizmente no Brasil não é assim que acontece. Bom, durante a minha pesquisa, enquanto eu tentava entender um pouquinho melhor sobre as problemáticas que afetavam o estado do Rio de Janeiro quanto à educação, eu acabei tomando um susto quando encontrei com elas, que eu olhei para elas assim, caraca, porque assim, além de serem muitas, em grande parte elas se relacionam entre si e afetam uma a outra e você fica meio perdido por onde começar. Porque, por exemplo, a falta de infraestrutura por si só já afeta um monte de coisa. Por exemplo, o alto índice de reprovação, que você não consegue dar o material de qualidade para o aluno, mas não só o material, mas toda a estrutura mínima e básica para que um aluno consiga ter um estudo de qualidade. E também o interesse do aluno pela carreira acadêmica e pelos estudos em si. Mas calma, não entre em pânico, que a solução para isso que eu arranjei foi entender melhor a raiz do problema desde lá de trás, o contexto histórico. O primeiro colégio brasileiro foi o Colégio Pedro II, criado no Rio de Janeiro. Só que ele tinha um pequeno problema, porque na época que ele foi criado, durante o período da regência, quem ficava responsável pela educação primária eram tutoras particulares contratadas pela própria pessoa mesmo, pela própria família, ou as províncias relacionadas onde aquele estudante estava morando. Só que tinha um pequeno problema, porque o Colégio Pedro II só oferecia a educação secundária. Então você ainda assim precisava passar ou por uma tutora particular e você poder bancar elas, ou ter a sorte da sua província ter qualquer tipo de educação primária. Então, grande parte das crianças no Brasil, já nessa época, não tinham condições de estrutura aonde estudar. O tempo passa, e foi só durante a era Vargas que foi criado o Manifesto dos Pioneiros da Nova Educação. Esse manifesto dizia, basicamente, que a educação deveria ser gratuita, universal e obrigatória para todos os brasileiros, que o estudante deveria fazer uma participação ativa do aprendizado dele e que, para já, deveriam ser formados novos professores habilitados para essa nova mentalidade de ensino. E se passaram 92 anos desde então. E o que nós temos hoje? Nós temos 11 milhões de analfabetos maiores do que 15 anos no país. Temos 25 mil alunos que não compareceram de forma presencial e nem remota durante o ensino de 2021. Temos mais de 70% de escolas municipais do estado que se encontram em estado precário e também temos altíssimos índices de reprovação nas escolas públicas. Agora que a gente consegue entender o contexto geral da coisa, que a gente já sabe as origens históricas, como é que a gente pode, agora sim, atacar o problema? Onde está o X da questão? Historicamente, a solução para esse problema que costuma adotar é a implementação de um ensino médio técnico, porque nada mais natural do que você tentar compensar a falta de base que os alunos da rede estadual e municipal tiveram ao longo da sua formação no ensino médio. E com a implementação desse ensino médio técnico, tem uma desigualdade fantasma que as pessoas não costumam perceber muito bem.
Porque enquanto que na rede privada você tem uma base mais sólida e na rede pública você tem uma base muito que se diverge muito, né, de escola para escola, a qualidade, você implementar um ensino médio técnico nas duas escolas só vai aumentar ainda mais essa desigualdade. Porque enquanto esse cara aqui, da rede pública, vai ter um ensino médio técnico preparado para entrar no mercado de trabalho, no que ele se especializou dentro do ensino médio técnico, o cara da rede privada, ele vai conseguir não só isso, mas como ele vai ter toda aquela base humana, cidadã e questionadora que o cara não teve. Ele se preparou apenas para o mercado, ou seja, há esse gap de educação. Além disso também, você tentar ajeitar esse problema aqui na frente, ainda vai haver um fluxo de pessoas com essa base defasada chegando no ensino médio técnico. Então você não está resolvendo o problema de verdade. Você só está consertando ele de forma temporária. E, sabe, só não ajuda, não resolve. E um dos principais problemas que os estudantes têm hoje no Brasil, tanto da rede privada quanto da rede pública, é ele se sentir estudante. Sabe? Porque o estudante ele corre atrás, ele pesquisa, ele tenta entender o problema, ele. Sabe? Ele é o estudante. Ele não é só um cara que sabe fazer uma prova, ele é algo muito mais completo. Mas no Brasil não temos essa concepção direito, infelizmente. Se nós conseguíssemos dar um jeito de fazer com que o estudante se sinta mais estudante, a gente poderia deixar ele mais autodidata. A gente poderia deixar eles menos reféns das instituições de ensino. E eles pesquisando por si só, sabe? Porque quem faz o estudante não é a escola, não é a faculdade, não é a instituição que for, privada, pública. Quem faz é o estudante. É ele que de fato vai lá e pesquisa. É ele que vai lá e se empenha e cria. E você deixar ele autodidata poderia diminuir essa diferença de alunos que vieram da rede pública e acabaram numa faculdade privada e a pessoal da escola privada que passou para a faculdade pública. Você poderia dar uma equilibrada nisso. Você poderia reduzir essa desigualdade, além de também melhorar a educação de uma forma geral aqui no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. E se já não é difícil o suficiente para as pessoas estudarem aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, imagina só para as pessoas que não conseguem chegar à escola, seja por falta de transporte público mesmo, de ônibus escolar que consegue atender a demanda da população. Não só isso, mas ônibus escolares capacitados para carregar cadeirantes, por exemplo. Quantos cadeirantes não vão para as escolas porque não tem ninguém para levar eles e eles dependem dessa rede de transporte, dessa mobilidade urbana. Imagine só para as pessoas cegas que, mesmo indo para a escola, não tem o material especial necessário para que consiga ter de fato qualquer tipo de estudo. E é muito difícil, muito difícil. Bom, possíveis aplicações que a gente poderia ter, né, para cidades inteligentes. Nós poderíamos criar um BNI 2.0. Banco Nacional de Itens, para quem não conhece, é o banco de questões do Enem, no qual são retiradas 180 questões desse banco para poderem fazer a prova do Enem. Mas se a gente fosse além disso, além de um banco de questões, fosse um banco de questões que parte dele é pública para os alunos de livre acesso, e também apostilas, e quem sabe videoaulas também. Com todo esse material gratuito e disponível para todos, a gente consegue também reduzir essa diferença que há da qualidade de ensino de certas escolas públicas para outras, e quem sabe também unificar todas as provas da rede estadual e pública. Assim, o conteúdo cobrado é o mesmo e, de certa forma, você dá também essa equilibrada, né? Outra aplicação que a gente poderia fazer também é a utilização de beacons para ajudar os cegos a identificarem os ônibus na autonomia deles se movimentarem pela cidade utilizando transporte público. Porque, por exemplo, imagina que você está lá no ponto de ônibus e o tempo todo essas pessoas cegas dependem de alguém para falar, opa, o 310 tá aí passando, sabe? Você imagina se essa pessoa pudesse ter um pouquinho mais de autonomia, como por exemplo um aplicativo que ele coloca lá o fone dele e quando o ônibus estiver passando, simplesmente toca no fone dele. Ônibus tal, está chegando. Entende? Você consegue deixar eles muito mais autônomos e também, por consequência, deixar essa maior autonomia de levar eles à escola.
também poderia, nessa questão dos livros de Braille, a gente poderia, por exemplo, pegar o nosso telefone, colocar em cima de um livro e começar a tocar um audiobook em livros que são mais lineares de serem lidos. Assim você também não precisa de uma demanda tão grande por material especial e você, na verdade, só adapta material já existente. E por fim, outra aplicação que poderia ter é um aplicativo de transporte escolar. Porque muito desses problemas de mobilidade urbana podem ser resolvidos por eficiência da frota que atualmente já existe. Então, assim, imagina que nós pudéssemos fazer um aplicativo que identificasse quais alunos querem ir à escola hoje. Você vai lá no aplicativo e marca, quero ir para a escola hoje. E aí, cria-se uma rota personalizada para o motorista seguir e coletar a maior quantidade de crianças possíveis em focos, em áreas. E aí, assim, as crianças e adolescentes podem se deslocar no menor trajeto possível para poder pegar o transporte mais próximo e chegar à escola destino. Não só isso, mas também aumenta a acessibilidade por conta dessa pouca acessibilidade que pessoas cadeirantes têm com esses ônibus especiais. Nós poderíamos usar isso para deslocar justamente esses ônibus que possuem essa capacidade de transportar cadeirantes para os maiores focos de pessoas cadeirantes. Então, novamente, aumentando a acessibilidade dessas pessoas. Enfim, educação é um assunto muito vasto, muito complexo, e independente da forma que vão abordar esse problema, tem muito para melhorar ainda no Rio de Janeiro em questão de educação. E é isso. Até a próxima.